Boa noite. Gente, caí a live para que eu voltasse para ver se eu consigo que Tânia entre. Vou fazer o convite de novo aqui. Tânia, você consegue? Eu fiz o convite aí, Tânia. Oi, gente, será que vai dar? Tânia entrou, maravilha. Deixa eu ver o convite aqui que Tânia fez para mim. Aceitei, Tânia. Não sei se você está me escutando. Já aceitei, Tânia. Oi, Opa! Lina, boa noite. Não, tem que ter emoção. Deixa eu dividir essa tela aqui bem divididazinha. Tem que ter Oh, emoção, né? Tem que ter emoção, senão não vale. Boa noite, verdade. Taninha. Boa noite, Taninha. Boa Ah, noite, Lina. eu estou feliz porque pela primeira vez nós estamos conseguindo realmente fazer a nossa primeira live aqui da página, né, da Vida Plena na Envelhecência. Isso, Ah, isso. quando eu abri da primeira vez, entrei ao vivo há poucos minutos, eu me dirigi aos nossos amigos a Sim, e quem vai ver essa live aqui junto agora ao vivo, ou que vai ver em outro momento, eu estava falando sobre a nossa grande perda, Silvio Santos, grande comunicador. Eu sempre tive uma admiração muito grande por Silvio, como profissional, a própria história dele, e sempre sim. achei ele assim de uma elegância, com a vida particular dele. E ele mostra para gente que é possível você estar com os holofotes voltados para você, você estar com a mídia toda voltada para você, mas é possível você administrar uma vida pessoal, familiar, de uma forma serena, de uma forma equilibrada. Eu acho que ele deixa para mim, ele deixa esses dois exemplos da vida pessoal dele e do grande profissional, do grande homem que foi em busca do objetivo dele e conseguiu, né? E a gente deixa um legado aí muito grande. A gente que sempre está abrindo o microfone para falar, ele deixa um legado muito grande, né? Nessa hora, e eu posso imaginar, quero me foi, com a família e Sim, com todo o Brasil, com todos os nossos amigos, porque realmente é uma grande perda, né? E é nós, verdade, Lina. gente, Uhum. eu vou tornar a me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Lena Sena, sou comunicadora. Divido com Tânia esse espaço aqui com muito orgulho, em busca de conhecimento, tanto para mim como para vocês. Tânia, vocês Isso. todos já conhecem, mas eu vou pedir à Tânia que se apresente mais uma vez para quem possa estar nos visitando pela primeira vez. Por favor, Tânia. Isso, Lina. É sempre um grande prazer estarmos aqui juntas neste canal Vida Plena na Envelhecência, em que nós geralmente conversamos
sobre temas da vida, né? Temas que efetivamente agreguem valor ao nosso processo de envelhecimento, não é isso? Hoje, particularmente, nós vamos falar sobre saúde mental na envelhecência, né? No processo de envelhecimento. E eu sou Tânia França, né? Eu trabalho na área terapêutica, eu trabalho com psicologia positiva e também com neurociências. E, basicamente, o que eu gosto mesmo é de estar deixando para vocês a minha experiência particular, que ela potencializa quando estou junto com Lena. E é muito bom isso, viu? Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo, meus amigos? A responsabilidade é muito grande. Então, como a Tânia mesma acabou de falar, nosso tema hoje é como cuidar da saúde mental na envelhecência. Mas o que será isso? De que forma? Né? Quando a gente fala de saúde mental, fica muita coisa, muita informação, muito preconceito, muita coisa aí por debaixo desse tapete. E aí, eu peguei aqui alguns tópicozinhos que, só para eu dar uma entradazinha aqui, viu, gente? Para depois Tânia tá respondendo para a gente, tirando algumas dúvidas, trazendo conhecimento acima de tudo. Ter saúde mental significa possuir um estado de equilíbrio emocional, psicológico, social, no qual a pessoa é capaz de lidar com as demandas da vida, gerenciar suas emoções e como precisamos da gente gerenciar as emoções, manter relacionamentos saudáveis, enfrentar desafios e adversidades e alcançar um bem-estar emocional e psicológico satisfatório. A saúde mental não se resume à ausência de transtornos mentais. Presta bem atenção, gente. Mas envolve o desenvolvimento de habilidades emocionais, desenvolve a resiliência, a autoestima, a capacidade de se adaptar a mudanças e a lidar com o estresse de forma saudável. Então, esse tema chega para a gente, eu acolho muito esse tema hoje junto com Tânia, porque, felizmente ou infelizmente, o momento que vivemos, né, todo o progresso, né, toda essa busca do ser humano, como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que a gente avança, que a gente aprende, certo? E como tudo, existem os ganhos e existem as perdas. Por que eu falo de perda aqui? Justamente para falar sobre isso aqui que eu acabei de ler, esse tópicozinho aqui. Ou a gente vai aprender a ser resiliente, ou a gente vai aprender a segurar as nossas emoções, ou a gente vai aprender a ressignificar qualquer coisa que chegue para a gente, certo? Ou então vamos estar sempre num estado incompleto de saúde mental. Saúde mental vem para o nosso clichê, porque a gente sempre usa aqui, autocuidado. Ter saúde mental satisfatória, cuidar dessas emoções, se permitir conhecer as emoções, é autocuidado também. E aí, Tânia, eu vou lhe perguntar para que você fale para a gente sobre o autoconhecimento, o que é que pode ser feito, como é que a gente consegue chegar a esse autoconhecimento e essa autoaceitação, porque há de ter a aceitação, né? Há de ser das situações que a vida vai apresentando para a gente. Então, o que é que você diz para a gente aí? Essa introdução foi muito boa, Lena, né? Quando nós falamos em saúde mental, geralmente é um assunto que vem carregado com estigma muito grande, não é? Cada vez que a gente fala em saúde mental, fica associada a problemas e a transtornos mentais, né? Problemas psiquiátricos. É também problemas psiquiátricos, né? Mas antes de qualquer coisa, nós temos que pensar em saúde mental
como esta nossa autonomia em estarmos gerenciando as nossas emoções, em termos condições de decidirmos aquilo que efetivamente nós queremos estar vivenciando na nossa vida. Nem sempre isso é possível, porque os transtornos mentais, eles estão aí, basicamente aqueles que nós outros conhecemos bem, que são as depressões, que são as ansiedades, mas existem muitos outros. E quando a gente fala em saúde mental, não significa que nós tenhamos que, para termos saúde mental, tenhamos que viver em plena felicidade naquilo que normalmente a gente chama de positividade tóxica. Não é isso. Ter saúde mental significa que nós temos condições, nós temos resiliência suficiente para enfrentarmos as adversidades da vida, para enfrentarmos exatamente os tombos, as perdas, os lutos, as necessidades naturais de qualquer ser humano e que, durante a nossa envelhecência, ela se reveste de um matiz, muitas das vezes, dolorido, por uma série de condições que nós outros que estamos envelhecendo estamos propícios a vivenciarmos, não é? Mas o que é que nós precisamos fazer, em primeiro lugar? Trabalharmos condições adaptativas. Primeira coisa, a questão do autoconhecimento. Né? Se a gente consegue se compreender, né? Conhecer e se compreender a nível de ter intimidade com as nossas emoções, né? Com os nossos pensamentos, nós vamos gerar comportamentos adaptativos que vão estar nos proporcionando um equilíbrio emocional, consequentemente, uma saúde mental. O ser resiliente é este ser que, estando na envelhecência, já tem uma vivência de uma infância, adolescência, da adultez, e que naturalmente hoje reflete todo este percurso de vida. De uma hora para outra, nós não vamos estar mudando o nosso comportamento na nossa velhice, ou no nosso processo de envelhecência, como se fosse uma coisa inusitada. Não. Nós somos o resultado dessas nossas vidas, que passou pela infância, pela adolescência, pela adultez, e hoje estamos exatamente nessa terceira idade, nesse período em que, na verdade, nós estamos numa fase em que o gerenciamento das nossas emoções vai nos garantir saúde física, mental, espiritual e emocional. Porque saúde mental engloba exatamente tudo isso. Por isso temos que ter esse autoconhecimento. Né? Sabermos o que somos capazes. Não nos aventurarmos hoje, né, na idade que temos, não nos aventurarmos em algo que efetivamente não vai nos trazer beleza, generosidade, satisfação plena. Aí é bobagem. Porque nós vamos estar tentando forçar um processo de adaptação a nível de saúde mental que às vezes é muito arriscado. E esse risco pode nos custar uma depressão, uma ansiedade. Nós vamos estar falando ao longo desta nossa live sobre o que nos coloca em risco. Né? Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês de uma forma assim, bem leve, tá? Sem nenhuma alarde, porque nós sempre trazemos esse tema o mais fácil possível da nossa compreensão, não é? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com vida, nós estamos trabalhando com vivacidade, não é? Nós estamos trabalhando com compreensão. É isso que a gente quer que vocês entendam, né? Que vocês compreendam o autoconhecimento, a autoaceitação é importante nessa nossa saúde mental. Não é verdade, Lena? Não, super verdade, Tânia, porque assim, chegamos à envelhecência, né, estamos na envelhecência, e
estar atento, porque é uma fase, gente, onde os ganhos existem. Claro que sim. Chegar na envelhecência e começar a vivenciar esta envelhecência já é o principal ganho, sabe? É colocar o pé na estrada, sabe? O primeiro pé para começar a caminhar. Mas como fazer isso de uma maneira onde a gente consiga realmente ter lisura, ter cuidado, autocuidado com as nossas emoções, porque, veja, por trás do idoso, do envelhecente, certo? Ele traz uma carga, digamos assim, ele traz toda uma história, ele traz todo um histórico de vida, certo? Ele traz o sim e o não, ele traz vitórias e traz derrotas. Então, quando você fala, Tânia, no cuidado que temos de ter, de não estar expondo, colocando em risco essa saúde mental, ou buscando coisas que de repente venha, de alguma maneira, tirar, certo, de nós esse equilíbrio, numa fase que precisamos muito, porque é uma fase onde a responsabilidade de você para você é muito grande, porque nessa fase, geralmente, o envelhecente, digamos assim, ele já casou filhos, os filhos não estão mais em casa, algumas pessoas se separam, que é normal no decorrer da vida, da história de cada um, outros ficam, né, perdem seus companheiros para a viuvez, certo? Então é um momento que ele tem que realmente parar e pensar, sabe? Como ter reservas, sabe? Reservas emocionais que serão super necessárias para essa nova fase, onde ele pode e deve continuar gerenciando a sua própria vida. Agora, se ele coloca em risco essas reservas, logicamente também ele está abrindo a porta para que terceiros entrem, né? E que, de repente, comecem a querer comandar um pouco a vida do envelhecente, porque sente que o envelhecente não está se autocuidando mesmo, se fortalecendo, porque autocuidar-se é se autofortalecer, você sabe disso. Então, tem uma série de coisas aqui, Tânia, a autonomia e o empoderamento, que eu vou querer que você fale um pouco, né? Nós temos aqui, gente, cinco itens ou 3 itens que Tânia vai falar para a gente, que ela já deu um toque aqui, que é quando a gente estabelece, né, relacionamentos saudáveis, procurar estar junto de pessoas que acrescentem, de pessoas que lhe coloquem o riso no rosto, de pessoas que caminhem junto com você, que não tirem de você o que a gente acabou de falar, as suas reservas, que não leve você para a depressão, que não leve você para... que não mexa na sua autoestima, entende? Que muito pelo contrário, certo? Agora tem autonomia e empoderamento. Autonomia vai aqui muito junto do que a gente estava falando, mas eu acho que é de extrema importância, Tânia, que você fale nessa dupla aqui, autonomia e empoderamento. Como é que nós, né, envelhecentes, saudáveis, com vontade de viver, cheios de vontade de realmente contribuir com o nosso crescimento, como é que a gente pode aprender a lidar com ter essa autonomia e o empoderamento. Quando a gente fala em autonomia, né, a gente fala em tomar decisões, né, em exercer o controle sobre a nossa própria vida. Né? Isso a gente consegue definindo objetivos, valorizando cada vez mais as nossas prioridades e buscando o nosso desenvolvimento pessoal. Como é que a gente busca esse desenvolvimento pessoal? Nós temos que priorizar, aí voltamos ao à nossa palavra-chave, priorizar o autocuidado. Né? E a saúde física,
através dos exercícios físicos, através de uma alimentação saudável, como eu falo, alimentação de verdade, né? Vamos descascar mais e desempacotar menos, né? Vamos realmente priorizar uma alimentação saudável. Sabe a alimentação de panela? Essa é a alimentação saudável. Comidinha simples, comidinha simples. Comidinha caseira, aquela comidinha de todo dia, Aham, comidinha, né? sim. Hoje nós estamos voltando ao tempo das marmitas, lembra? Nós estamos deixando um pouco de lado essa comida tão industrializada e devemos fazer isso, priorizarmos a nossa saúde mental, né, e termos autonomia e estarmos buscando essa comidinha mais caseira, né? Termos esse cuidado com a nossa alimentação, cuidarmos da regulação do nosso sono. Nós temos que ter cuidado com o nosso sono. Se nós não dormirmos bem, nós não vamos conseguir atuar de uma forma eficiente e eficaz no dia seguinte. É muito importante podermos estar regulando o nosso sono para evitarmos cada vez mais o uso de medicação. Tem horas que é necessário. Mas se nós estabelecermos uma rotina do horário de dormir todos os dias, se pudermos estar saindo de telas, né, computadores, televisões, o mais rapidamente possível, pelo menos uma hora antes de nos deitarmos, fazermos exatamente os exercícios de respiração, fazermos uma meditação, colocarmos uma musiquinha mais suave. Isso vai ajudar a regular o nosso sono, tá? Uma coisa assim que é muito importante é nós também estarmos em dias com a nossa saúde física, a nível das nossas taxas, né? A nossa questão bioquímica, ela é muito importante. Às vezes nós estamos incrivelmente agitados e mas não está acontecendo nada porque estou tão agitado, não consigo dormir. Pode ser uma disfunção bioquímica. Devemos estar os nossos exames. Visitarmos um profissional da área de saúde, médico, é importantíssimo para vermos se estamos regulados a nível bioquímico. Porque muitas das vezes essa desorganização bioquímica vai nos trazer um transtorno mental. Né? Não vamos entrar muito nessa questão, mas é importante que estejamos com essa saúde física em dia. 6 em 6 meses, vamos estar buscando fazer os nossos exames, né? Porque isso vai nos garantir esta saúde física e, naturalmente, uma boa saúde mental. Uma outra forma de nós termos esse empoderamento, né, é a gente estabelecer essa interação entre o corpo e a mente. Às vezes nós tiramos a mente, assim, é como se de repente cortasse o pescoço, a cabeça ia para um lugar, o corpo para o outro. Sim. Mas nós temos que entender, uma vez por todas, que nós somos mente e corpo. Não tem como tirar essa coisa, não, gente. Tá? Se nós, olha, presta atenção. Se nós jogamos emoções não legais dentro do nosso corpo, naturalmente nós vamos ter pensamentos destrutivos. E ao termos pensamentos destrutivos, nós teremos comportamentos que não vão estar alinhados a um equilíbrio emocional. Entende? Se nós estivermos todo cuidado com o nosso corpo, nós vamos estar cuidando da nossa saúde mental. Tá? Se nós tivermos cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que vemos, com aquilo que estamos interagindo, nós não vamos ficar jogando tanta emoção ruim no nosso corpo. Às vezes, nós nos permitimos assistir programas de televisão que, se espremer, sai sangue. Né? É verdade, é verdade. Como é que fica o nosso estado mental? Como fica o nosso corpo? Como fica a nossa saúde mental? Tá? Nós somos seres energéticos, eletromagnéticos. Aquilo que a gente pensa
é traduzido em emoção, e essa emoção vai estabelecer esse contato a nível celular com os outros órgãos, tá? E aí a mente manda um comando para o nosso corpo, e aí a gente começa a ter palpitações, que pode nos levar a uma taquicardia, que vai nos levar aqui a termos um distúrbio, né? Uma distonia, e aí a coisa vai criando, vai aumentando como se fosse uma cascata. Por quê? Tudo começou pela notícia ruim que a gente viu, seja na televisão ou no rádio, seja lá onde, e que interiorizamos. Vamos ser mais seletivos. Isso significa autocuidado. Isso significa empoderamento. Eu tenho que saber dizer, eu não quero mais ouvir falar disso, não interessa, não me interessa, eu quero ouvir falar disso de cá, tá? Isso em todas as áreas da vida, tá bom? Hoje chega um momento em que nós devemos saber o que nós podemos dizer e onde devemos calar. Conta de nossa saúde mesmo, tá certo? É autocuidado. Hoje, quando a gente se torna mais seletivo, não significa que estamos sendo egoístas, não. Muito pelo contrário, significa que nosso autoconhecimento está nos conduzindo por este caminho e não pelo outro. Hoje, quando a gente diz assim, não faz deste embate, é porque nós temos consciência de que nós não devemos nos envolver emocionalmente com certas circunstâncias na vida, porque não vamos ter recursos para estarmos debatendo, para estarmos gerenciando este fato. Então, a gente simplesmente... É verdade. Não é, Helena? É bem mais sábio nós pararmos e refletirmos e vermos que é melhor não. Isso é estar empoderado. Esse é o empoderamento que nós gostaríamos que vocês tivessem, né? Porque isso cria autonomia, isso Com nos certeza. dá saúde. É verdade. E aí, dentro disso que você fala de forma tão objetiva para a gente coloca, já entra de cara no bem-estar, porque isso, se a gente faz toda se nós fizermos essa lição de casa, digamos assim, bem feitinha, né, vamos ter como resultado o bem-estar. O bem-estar que, digamos assim, ele engloba muita coisa. O bem-estar é muito mais do que você dizer assim, ah, sentei aqui nessa cadeira, ai, como tá gostoso ficar aqui, tô me sentindo super bem aqui. O bem-estar vai muito mais além do que isso, Tânia, nós sabemos disso. E o bem-estar social também, né? A gente pontua aqui, e comunitário. Vamos separar isso e passar para nossos amigos mais ou menos. O bem-estar ele tem que existir. O bem-estar é o resultado disso tudo, desse caminhar que a gente vem aqui sendo seletivo, tendo autocuidado com a nossa alimentação, tendo a questão de que sabemos que precisamos de exercícios físicos para, né? Porque isso vai diretamente para a nossa mente. Precisamos ser um pouco egoístas, digamos assim, seletivos com o que escutamos, com pessoas que chegam perto da gente, certo? Poder se permitir dizer não às vezes, porque o não, às vezes é difícil de dizer e é difícil de escutar. Mas o não lhe tira de grandes problemas lá na frente, de grandes situações lá na frente. Né? Então, assim, se permitir não é rejeitar, é apenas selecionar. Né? Igual quando a gente vai selecionar um canal de TV para assistir um programa melhor, um canal para ouvir uma música, né? Ser seletivo, aprender a escolher o que é melhor para você, porque o que é bom para você, de repente, não é bom para o outro, não é o melhor para o outro, né? Então, eu quero que você fale um pouco nesse bem-estar social, que vem puxando isso aí tudo, e comunitário. O bem-estar, antes de qualquer coisa, ele é subjetivo. Sim. Como você falou, Lena. O bem-estar que para mim não é o mesmo bem-estar para você. Mas a gente participarmos, quando a gente resolve
não nos fecharmos no nosso mundo individual, nós estamos estabelecendo saúde mental. E uma forma é estarmos realmente participando de atividades sociais, estarmos interagindo com a comunidade, estarmos efetivamente doando o nosso potencial para que as outras pessoas também se beneficiem, venham a se beneficiar daquilo que a gente conhece, da nossa presença, da nossa alegria, da nossa felicidade. Isso é bem-estar. Bem-estar social é quando a gente consegue também interagir de uma forma eficaz e efetiva com tudo ao nosso redor. É aquilo que eu falei anteriormente. É sabermos exatamente onde vamos caber, não é? Sim. A partir do momento em que a gente estabelece esse senso de pertencimento, tá? Eu sou, eu estou, eu posso, eu consigo, ou eu não estou, eu não posso, eu não consigo. Quando a gente tem essa consciência, nós podemos estar interagindo socialmente sempre num processo colaborativo, porque nós não seremos fardo para ninguém, né? Nós não vamos estar fazendo fardo para as nossas famílias e não vamos nem para os nossos amigos. Muito pelo contrário, nós vamos estar num processo colaborativo e que é incrivelmente saudável. Eu costumo alertar o seguinte: sempre que vemos que estamos, sempre que soubermos de algum idoso que está se isolando, vamos ficar atentos. Ali pode estar acontecendo um transtorno. Porque o isolamento é aquela história, né? É solidão e solitude, né? A solitude é sempre muito bem-vinda. Se ele está com você mesmo, num processo de interiorização, é maravilhoso, reflexivo. Mas quando você está em processo de solidão, é porque você não está tendo oportunidade de estar em comunidade. Nem sempre, na maioria das vezes, quando se sente solidão, é porque não se quer estar só. Porque quando você quer estar só, é solitude. Então, você está bem. Não tem problema nenhum. Mas aí, se nós sentimos aquele idoso e ele está se isolando, nós devemos estar atentos. E ele também, se começar a sentir essa necessidade muito grande de estar sozinho, de não querer ver ninguém, de não querer mais sair, de não querer socializar, ele tem que tomar cuidado. Sim. Porque ele pode estar com alguma baixa, né? A nível hormonal, a nível bioquímico, como falamos anteriormente, e isso pode, mais tarde, desencadear uma depressão. Então, vamos ter muito cuidado, porque é muito importante nós estarmos participando de atividades sociais, né? Comunitárias, culturais. Isso é sadio, é benéfico para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. Estarmos com as pessoas, estarmos colaborando, estarmos aprendendo, ensinando, refletindo. Isso faz com que o nosso processo neuronal ele fique ativo, tá? Cada vez mais. E aqui vai uma dica, que é o seguinte: existe uma coisa chamada plasticidade neuronal. Essa plasticidade é quando os nossos neurônios vão buscando novas sinapses, novos caminhos, novas trilhas para nos trazer saúde e bem-estar. E como que a gente consegue isso? Através de novos conhecimentos, através de novas interações, tá? É nos permitirmos assistirmos um espetáculo cultural, é nos permitirmos irmos a uma palestra, encontrarmos com os amigos, irmos a uma praia e olharmos e refletirmos através das ondas do mar. Isso nós estamos criando plasticidade neuronal. E essa plasticidade faz com que as nossas sinapses continuem ativas. Sim. E aí vai nos livrar de processos muito complicados que a gente sabe que a velhice traz, que são as delícias, são alguns processos mentais que são muito dolorosos, não é? Então vamos interagir, certo? Isso é muito importante. Vamos ler livros,
tá certo? Vamos participar de grupos a nível mesmo virtual, vamos fazer Sim, lives, vamos sim. participar de lives, vocês deem sua opinião aqui, falem para a gente o que, que vocês fazem, como que vocês trabalham a saúde mental de vocês. Manda essa coisa para a gente. Se você vai assistir essa live depois, avisa para a gente como é que você faz. Né? Eu ajo assim, eu vou para o parque, eu faço ginástica, eu faço pilates, eu faço musculação. Informa isso para a gente. Eu garanto que vai servir assim, de uma lição maravilhosa para nós e para todos aqueles que estão aqui conosco. Não é verdade, Helena? E como essa interação é muito importante para a gente, né? Porque a gente consegue aprender, né? Colocar em prática. É uma troca, porque cada indivíduo é um indivíduo, né, por si só, e cada um com sua característica. Então a gente vai pegando, né, pontinhos aqui e acolá, e de repente a gente tem uma interação maravilhosa. Isso. Então, dentro de tudo isso, Tânia, que você falou para a gente aí de extrema importância, a gente sabe como é importante. Porque, gente, tem uma coisa, eu vou fazer um recorte aqui, me permita, Tânia, por favor, que eu tenho Sim. observado, inclusive, gente, porque eu me sinto muita vontade de falar, porque eu estou na envelhecência. Porque quando você fala, quando você traz um assunto que você está vivendo, certo? Sim. Você tem mais intimidade com ele, certo? Então você fala exatamente o que você sente, o que você está vivenciando, não é o que você acha que o outro está vivenciando. Né? Então, eu acho de extrema importância que, assim, eu e Tânia aqui, duas mulheres na envelhecência, eu um pouquinho mais na frente de Tânia, eu um pouquinho mais na frente de Tânia, mas são as nossas demandas também. Nós estamos aqui para aprender junto com vocês, né? Quando Tânia diz assim, ó, tragam suas experiências, falem conosco, vá lá no nosso canal, ou entre aqui, deixa uma mensagem, fale. É de extrema importância porque nós estamos nessa estrada, certo? Então, eu, enquanto envelhecente, me sinto muito à vontade quando eu tenho dúvidas, né? Quando eu me procuro e me acho fazendo coisas que de repente não são corretas para a minha idade. Não é preconceito, não, gente. É não olhar, priorizar às vezes minha alimentação, às vezes ser um pouco mais relaxada nos exercícios, porque são desafios, dá aquela preguiça que só Jesus na causa. Entendeu? Mas a gente tem que lembrar que é necessário. Eu me lembro do meu velho pai que dizia, olha, máquina parada, máquina que enferruja. Certo? Os ditados do meu pai, né? Então, assim, então eu me sinto muita vontade, vou fazer esse recorte. Eu bato sempre de frente de uma forma positiva, né? Quando eu digo bater de frente, né? Assim, existe uma. Inclusive, eu deixei aqui, fiz um videozinho bem rápido falando sobre isso outro dia aqui para vocês, dessa positividade tóxica que Tânia falou aqui, que é outro assunto que nós vamos retornar lá na frente, porque eu acho super importante falar, porque de repente nós somos o envelhecente, ele está sendo bombardeado, certo? De que ele tem que correr atrás da juventude, ele tem que ter atitudes de jovem, ele tem, entendeu? Ele tem que estar com 70, mas com carinha de 20, ele tem que estar... A gente que está aqui, que está na mídia, a gente que entra e sai, a gente pega uma informação aqui, pega... Então, eu sei, sinto e falo por mim, estou falando por mim, pela minha própria vivência, certo? Como isso às vezes é cobrado, como a gente vê. Então, assim, essa é uma positividade tóxica dentro da envelhecência. Nós temos que conhecer, nós temos que respeitar esse organismo como um todo, corpo, sabe, essência, mente, tudo junto aí que a Tânia falou, gente. Nós temos que aprender a respeitar este envelhecimento, ser delicados com esse, sabe, saber que nós temos limites. Assim como a criança
tem limite lá quando começa a andar, para não, que a mãe fica atrás, olha, não bota o dedinho ali na tomada não, que você vai tomar choque, né? A curiosidade. Então, nós temos que continuar com a curiosidade, mas uma curiosidade que a gente também respeite o limite da gente. A gente não tem que provar que está com 70 anos e que pode fazer uma coisa que o indivíduo lá de 20, de 30 pode fazer. Não, gente, não entra nessa competição, não, porque vai acabar com tudo. Aceita. Aceita essa fase bonita. Aceita a sua história. Aceita, né? Aceita as suas vitórias, suas derrotas. Aceita, porque olha que coisa linda. A gente olha para trás, tem uma história. Tivemos filhos, quem não teve, mas mas a família como um todo, amigos, né? Toda uma história no longo do caminhar. Temos coisas para contar. Temos vivências, tivemos vitórias, choramos, sorrimos, participamos de eventos importantes dentro da política, dentro da saúde, e estamos acompanhando, olha como nós estamos acompanhando várias coisas. Então, muito cuidado, caro colega de idade, muito cuidado, certo? Não vamos achar que a gente tem que correr atrás. Não, a gente tem que cuidar do que a gente tem. Dessa reserva que nós temos aqui. Porque aqui a gente tem limites. A gente tem que respeitar esse corpo de 70, de 80, de 90, de 50, no limite dele. Então, vamos, sabe, segurar a onda, como eu costumo dizer, e trabalhar para que a gente estabeleça o bem-estar dentro do nosso limite, respeitando a nossa idade. Porque senão a gente vai entrar na ansiedade, a gente não vai aceitar o envelhecimento, a gente vai estar brigando todo dia com mais uma ruga, menos uma ruga que apareceu, a gente vai estar, entende? E coisas que não tem, faz parte da natureza, faz parte do seu todo, é o que te compõe. Então, foi só esse recortezinho, Tânia, porque eu não gosto de ver essa corrida, certo? De a eterna juventude, a eterna juventude. Isso não existe, gente. Isso não existe. Me desculpem, mas assim, eu estou falando do que eu penso enquanto envelhecente. Isso não existe. O que existe são pessoas vividas, pessoas idosas, envelhecentes, certo? Em busca de autocuidado, de objetividade, certo? De extrair o melhor que nós pudermos nessa fase, para que a gente consiga cumprir a nossa missão aqui, certo? De uma forma empoderada, certo? Trazendo condições a níveis pessoais, para que não fiquemos tão dependentes de outras pessoas. Eu acho que, ao invés de estar preocupado se a pontinha do nariz está descendo mais um pouco, ou que o seio caiu mais um pouco, a gente tem que estar preocupado na autonomia do caminhar, do enxergar, de correr das demências, do exercitar o cérebro, entende? Isso é que vai nos manter, isso é que vai fazer com que a gente chegue realmente final da nossa jornada com dignidade, né? E dignidade para mim está assim embutido assim autoconhecimento, autocuidado, né? Autonomia, uma série de coisas. Então, buscar sentido e propósito, minha amiga. Isso. Buscar sentido e propósito. E aí, a gente faz o quê? Esse sentido é assim, a gente vai buscar significado, né? Propósito e satisfação na vida, né? Aí a gente tem que estar encontrando os nossos interesses, como a gente falou anteriormente, estabelecendo como prioridade a nossa saúde física, mental, espiritual e emocional, sim, através dos nossos valores essenciais. Não podemos abrir mãos
destes nossos valores essenciais. Não podemos abrir mão de termos metas pessoais. Sim. Não é porque já estamos na adolescência que vamos deixar de priorizar as nossas metas, não. Vamos ter metas, vamos ter objetivos, né? Que nos façam realmente, que promovam a nossa realização pessoal. Isso é muito importante. Né? Nós não poderíamos, assim, finalizar essa nossa live sem clamarmos para que todos nós possamos, a cada dia, buscarmos os nossos propósitos na vida. Por que eu estou vivo? O que eu vivo? Né? Eu vivo aqui. O que me faz feliz? O que promove o meu bem-estar subjetivo? Porque felicidade é isso. Felicidade, efetivamente, é bem-estar subjetivo. O que promove isso em mim? O que me dá alegria de estar viva? Né? São os meus propósitos, né? Se a missão da minha vida foi criar filhos, ou enveredar por uma carreira, ou ter as minhas realizações pessoais, hoje o meu propósito tem que me sustentar na minha envelhecência. Tá? E não existe um propósito melhor do que sermos felizes. E não é positividade tóxica, não. É bem-estar subjetivo. Felicidade no sentido de bem-estar subjetivo. E nós só temos bem-estar subjetivo quando vivenciamos os nossos propósitos. Por quê? Porque nós vamos estar vivendo por nós, para nós, com a gente mesmo. Os outros, as circunstâncias, irão agregar valor ou não, mas nada mais vai poder nos tirar do nosso bem-estar subjetivo, de estarmos bem. Por quê? Porque nós nos autoconhecemos. Sabe aquela história? Nós deixamos de entrar envolvadas, sabe? É uma das melhores coisas da envelhecência, sabia? E sabe por que nós começamos a não mais entrarmos em algumas roubadas? Porque o nosso cérebro, ele trabalha tanto o lóbulo direito quanto o esquerdo, tá? Ele trabalha em equilíbrio. A gente não tem só uma tendência de um lado, nem só uma tendência do outro, né? Porque isso acontece durante a adolescência, durante a adultez, tá? As nossas fantasias, as nossas viagens. Quando nós estamos em fase de envelhecentes, é o que mais acontece. O que mais acontece, que fica bem legal, é quando há esse equilíbrio sináptico entre a esfera do nosso cérebro. Aí a gente une razão e emoção. Não que seja assim tão determinadozinho, tá? A gente não sabe, é não. Então, a gente não sabe que essa receita não é tão fechada, mas ela existe. Não trabalha de forma tão compartimentalizada, né? Trabalha uma área para um, para uma área para o outro, mas para que a gente tenha um conceito do que como a gente deve agir, a gente vai ter que entender que agora nós podemos lançar mão de sermos aquilo que a gente sempre quis ser na vida. Isso é o que mais nos atrai, o que mais nos traz felicidade na envelhecência. Isso é verdade. O que faz saúde física, mental, espiritual, emocional. E isso vai nos garantir, né, essa sanidade mental, tá certo? Com certeza. Nos preservar. Com certeza, tá? Com certeza. Então, é isso que a gente está sempre falando aqui. Né? Em primeiro lugar, o autoconhecimento. Se você não se auto-reconhece, você não pode se auto-permitir absolutamente nada. Você vai se auto-permitir o quê? Se você nem conhece o que está acontecendo com você, né? Então, se você não se autoconhece nas suas fragilidades, né? No seu crescimento, na positividade, em tudo que nos compõe, né? O autoconhecimento. E sempre lembrar, gente, sempre lembrar. Vamos ter um pouco de delicadeza com o nosso crescimento. Nós estamos numa fase
que, queira ou não, é uma fase de crescimento também, certo? É uma fase que estamos precisando crescer para abraçar melhor, certo? Essa envelhecência. Então, na hora que for puxar a fita métrica, não seja tão rígido, não estique tanto essa fita métrica. Não use essa métrica assim, porque lembre que somos emoções e a emoção a gente não consegue, certo? Usar uma fita métrica perfeita, uma métrica perfeita. Então, é a autopermissão mesmo, o autoconhecimento. Vai te conhecer, vai saber onde é que você guarda aquelas dores, sabe? Por que aquela caixinha ali está tão cheia de dores maiores ou de dores menores? Conhecer suas próprias caixinhas, certo? As caixinhas das emoções, como eu costumo dizer, porque elas existem, certo? E aí você vai fazendo essa faxina emocional. E para fazer essa faxina emocional, é, eu falo com muita simplicidade disso, gente, porque eu não sou profissional da área. Volto a dizer para vocês, eu falo sobre o que compõe a minha vida. Eu falo sobre as emoções que estão em mim, que eu trago em mim, as minhas vivências, sejam elas errôneas, sejam elas perfeitas, não sei, não importa, mas elas me compõem, né? Então, todos nós temos as nossas caixinhas, temos as nossas dores, né? Temos as nossas vitórias. Então, não tente nunca se igualar ao outro, certo? Tenha delicadeza com essa construção interior. E quando eu falo construção interior, eu falo nas emoções, falo também no lado espiritual, que é um dos pilares assim super importantes para que a gente se mantenha nesse equilíbrio, tá? E a vida é isso aí mesmo, é esse, sabe, é esse embate. Um dia a gente vai estar assim, um dia a gente vai estar um pouco mais assim. E o que é que acontece? Como é que está a caixinha de reserva da gente? Para no dia que desce, né? Onde é que a gente vai buscar reserva para a gente, pelo menos, tentar chegar aqui e igualar um pouquinho mais? Né? Então vai estar voltando tudo que eu e Tânia falamos aqui sempre, essa dupla dinâmica aqui. Autocuidado, autoconhecimento, autopertencimento, autorrespeito, certo? E é por aí. Sim. É por aí que a gente vai conseguir realmente ter uma envelhecência com autonomia, com empoderamento, com um sorriso mais largo. A lágrima também existe, né? Tem o dia do choro também, né? Oh, e como tem! Oh, e como tem! Deixa quieto, e como tem! Faz parte do crescimento. E aí a gente tem que usar a resiliência, né? Deixar que o rio natural transborde através da lágrima, certo? A gente tem que ter resiliência. E a gente vai vivendo essa fase maravilhosa e descobrindo também, viu, Tânia? Aí lá vou eu falar de experiências minhas. Hoje eu Sim. estava aqui sentada, pensando, eu disse, este Natal eu não vou fazer nada aqui em casa. Fiquei quieta pensando. Eu digo, isso é coisa de rebeldia adolescencial. Eu estou tendo uma rebeldia adolescencial fora de época. Mas depois cheguei à conclusão que a minha fase, preste atenção no que eu vou dizer, que a minha fase de armar árvore, esconder ovinho de Páscoa, fazer ceia de Natal, passou. Isso agora já foi. A família cresce, gente. Sabe? Isso aí agora já é legado das noras que chegam, dos genros que chegam. E a gente pega o passaportezinho e vai jantar na casa do filho, vai jantar na casa da filha, porque isso não faz parte mais da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai trazer aqui para vocês um bate-papo gostoso em outra live, que nós vamos falar sobre minimalismo na envelhecência.
Ok, Tânia? Vamos falar sobre isso, como é importante a gente saber que está na hora de sair deste lugar para que outra pessoa assuma este lugar e que a gente vá buscar um lugar mais cômodo para a gente. Mas isso sem drama, isso sem choro, isso sem cara de coitada me segure, nada, sabe? Com, com crescimento e pertencimento, tá? Bastante generosidade também, né, Lina? Com Temos que ser certeza. muito conosco mesmo. Jesus. Aham. Esse local em que nós vamos estar agora é o local efetivamente onde precisamos estar para garantirmos efetivamente a nossa saúde mental. Não vamos nos descuidar deste cuidado, porque nós temos que ser responsáveis por nós mesmos, tá? Não importa a idade que tenhamos, mas que saibamos, enquanto ser humano, nós temos que ser responsável pela nossa saúde física, mental, espiritual e emocional. Eu acho que agora a gente já está na hora de nos despedirmos, né? Acho Já que temos um sim. tempinho por aqui. Acho que sim. A conversa hoje rendeu. A conversa hoje rendeu. Uma maravilha. Uma maravilha. Pois é, gente. Mais uma vez eu quero dizer para vocês da felicidade de estar aqui, né? De estar sempre dando continuidade a esse trabalho junto com Tânia, essa profissional tão tranquila, né? Tão consciente do que fala, do aprendizado que ela traz para a gente. E a gente bebe dessa água, né? Como eu digo, de conhecimento, que é muito bom. Então, eu quero agradecer aos amigos que passaram por aqui, o que estavam nos escutando aqui ao vivo, os amigos que vão escutar essa live em outro momento. Passem lá também no nosso canal, certo? Se inscrevam lá, nos ajudem lá no nosso canal no YouTube. Vida Plena na Envelhecência, não é isso, Tânia? Nosso canal no YouTube, certo? E nos ajude, assim, vou voltar a dizer o que Tânia fez o pedido aqui. Dê sua opinião, diga como você encara determinadas situações, fale um pouco do que você está vivenciando, tudo isso é de extrema importância para a gente. E vamos trabalhar em outro assunto, que eu acho que é esse que eu falei aqui para vocês, sobre minimalismo. E muito obrigada, tenham todos uma excelente noite, um excelente domingo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tânia, muito obrigada, meu carinho, minha gratidão, tá? Eu te agradeço, Lena, pela oportunidade também. Agradeço a todos que estiveram conosco nessa noite. E o nosso próximo tema vai ser minimalismo na envelhecência. Bastante desafiador. Que Deus esteja com você. Tchau.